Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor França, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar de um assunto que é bastante frequente em consultórios, as famosas hemorragias subconjuntivais ou hiposfagma, que é o termo técnico. Como a gente falou na introdução, vamos falar hoje sobre o derrame conjuntival ou hemorragia subconjuntival ou, tecnicamente, hiposfagma. Isso acontece de forma bem frequente e é um sangramento que ocorre por baixo da nossa conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana transparente que recobre a nossa esclera, que é o branco do olho, e essa conjuntiva ela é cheia de vasos sanguíneos. Então esse sangramento subconjuntival ocorre quando um desses vasos sanguíneos se rompe e a partir dali começa a extravasar sangue por baixo da conjuntiva. E por que chama muita atenção? Justamente porque quando a gente tem essa membrana que rompe o vaso, a gente vê o sangramento no branco. Então há um contraste muito grande, isso chama a atenção do paciente. As causas mais comuns para esse tipo de problema são microtraumas, ou seja, o paciente que coça muito os olhos, esfrega muito os olhos, ele aumenta o risco de ruptura desse vaso exatamente por serem estruturas muito sensíveis, muito finas, muito frágeis. Além disso, é muito comum também em pacientes que são diabéticos, pelas alterações vasculares que ocorrem em todo o nosso organismo, quem tem esse tipo de problema, e também nos pacientes hipertensos, que pode ter um aumento da pressão daquele vaso que não suporta essa pressão e aí rompe e causa o sangramento. É muito comum o paciente dormir bem e no dia seguinte ele acorda com essa mancha que assusta muito. E é para assustar, né? Você dorme bem e acorda com a mancha de sangue nos olhos. Além dessas causas, que são causas já bastante comuns e frequentes no consultório, existem outras causas que também podem favorecer esse tipo de quadro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma náusea, um vômito, faz um esforço abdominal mais intenso, subitamente ele aumenta a pressão venosa desses microvasos e aí rompe esses pequenos vasos, né? Mais uma vez. Tosse frequente, também esforço excessivo na hora de ir ao banheiro, fazer as necessidades fisiológicas, né? O famoso número 2, quando a gente faz uma manobra que a gente conhece na medicina como manobra de Valsalva, que é esse ato de você fazer um esforço muito intenso, subitamente contraindo a musculatura abdominal e intercostal, essa manobra de Valsalva faz com que aumente essa pressão venosa e favoreça mais uma vez a ruptura desses pequenos vasos. Apesar de parecer bastante assustador, existe uma característica interessante. Esses quadros, em geral, são muito tranquilos. Eles chamam a atenção, né, pelo contraste do sangramento ali na conjuntiva e na esclera, né, o sangue bastante vermelho, a esclera bastante branca. Então, quando fica o vermelho no branco, existe um contraste muito grande. Geralmente, os pacientes chegam bastante assustados no consultório. O lado bom dessa história é que esses quadros, em geral, eles são autorresolutivos, ou seja, eles, com o passar dos dias, vai ocorrendo a melhora espontânea, independente de fazer tratamento. Em geral, esse problema não interfere na qualidade de visão do paciente. E embora não seja considerado emergência médica, é fundamental ir ao seu oftalmologista toda vez que isso acontecer. Porque às vezes, através desse pequeno sinal, desse pequeno sangramento, que para o olho propriamente dito não vai trazer grandes alterações, a gente pode identificar, por exemplo, uma hipertensão descompensada. E por que eles são mais comuns nos pacientes diabéticos e hipertensos? São mais comuns nesse tipo de paciente por conta da maior fragilidade dos vasos nessas situações, nessas comorbidades. Em algumas situações, como por exemplo um quadro de conjuntivite que aumenta o processo inflamatório, já há uma vermelhidão prévia. Então o paciente coça os olhos, por exemplo, e esse coçar faz com que ocorra esse rompimento do vaso e essa vermelhidão seja algo a mais no quadro que o paciente já apresentava. Bom, então normalmente esses quadros são autorresolutivos, como eu falei previamente, em 100% dos casos. Na grande maioria das vezes, poucos dias, mas existem quadros mais exacerbados e que podem durar até 2 semanas antes de serem totalmente reabsorvidos. Lembrando que apesar dessa característica benigna, existem situações que podem favorecer esse tipo de sangramento e serem situações que possam ameaçar mais o paciente, não somente com relação à visão, mas também com relação ao quadro sistêmico. Então é importantíssimo, quando você perceber esse tipo de alteração, voltar ao seu oftalmologista, fazer a identificação correta e, na maioria das vezes, não vai ter problema nenhum, em poucos dias vai voltar tudo ao normal. O tratamento a gente faz com compressas frias, isso é importante você iniciar ainda antes de ir ao oftalmologista, preferencialmente com soro fisiológico, e a partir disso
a gente vai fazer outros tratamentos, como por exemplo o uso de colírios com vasoconstrictores. São colírios que a gente vai utilizar na tentativa de fechar mais esse vaso e que a gente consiga prevenir o ressangramento. Então, se você tem um pequeno sangramento, ocorre um tampão de coagulação e você esfrega os olhos novamente, pode ser que esse tampão saia e volte a sangrar, volta a perpetuar o problema. Então, o problema passa a ser um pouco mais longo do que o esperado. Então, pessoal, essa é a hemorragia subconjuntival ou o derrame conjuntival, ou como a gente fala tecnicamente, a hiposfagma. Importante voltar ao seu oftalmologista sempre que isso acontecer. Então, a partir de hoje, se você vir alguém com esse tipo de problema, passe essa indicação para ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que vale a pena passar isso para alguém, se essa dica vai ser importante para alguém, fique à vontade, comente, compartilhe, marque as pessoas aqui. E se você quer tirar dúvida de alguma coisa sobre oftalmologia e queira que eu grave um vídeo sobre a sua dúvida, basta comentar aqui embaixo. A gente vai selecionar as que forem mais frequentes e que não tiverem sido respondidas ainda. Se já tiver vídeo, eu te encaminho o link do vídeo. Se não tiver vídeo, a gente faz um e resolve. Lembrando que a gente está também nas redes sociais, no Instagram, que deve estar por aqui ou por aqui. E também o Facebook, a fanpage, o site, tem um e-mail, você pode fazer um formulário lá e se inscrever rapidamente. Bom, existem várias formas de você contactar e de esclarecer sua dúvida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que os vídeos novos são todas as terças-feiras às 20 horas. Forte abraço!